Entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, Tomé ocupa um lugar muito especial. Seu nome ficou marcado na história do cristianismo de uma maneira quase contraditória. Ele é lembrado como o apóstolo da dúvida, mas a sua trajetória revela um homem profundamente leal, corajoso e capaz de alcançar uma fé intensa e madura. Tomé representa milhões de pessoas que amam a verdade, que precisam compreender antes de crer e que não se satisfazem com respostas superficiais. A história dele não é sobre incredulidade, mas sobre uma fé construída com honestidade, profundidade e entrega total. Vamos começar pela origem e identidade de Tomé. O nome Tomé vem do aramaico Tioma, que significa gêmeo. Nos evangelhos, ele também é chamado de Dídimo, que é a tradução grega de gêmeo. A Bíblia, no entanto, não revela quem era seu irmão gêmeo, nem se ele de fato tinha um. Alguns estudiosos sugerem que esse apelido pode ter um significado simbólico, indicando talvez a sua natureza dividida entre a razão e a fé, ou a sua profunda identificação com as dores e dúvidas humanas. Pouco se sabe sobre sua origem ou profissão antes de seguir Jesus. Diferente de Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, ou de Mateus, que era cobrador de impostos, os evangelhos não registram a ocupação de Tomé. Essa falta de detalhes reforça a ideia de que ele era um homem comum, sem uma posição de destaque social, mas com um coração inquieto e uma mente reflexiva. Tomé viveu no contexto judaico do primeiro século, um período de opressão romana e de uma expectativa messiânica muito forte. Era uma época em que muitos esperavam por um libertador político, mas Jesus se revelou como um Messias espiritual. Isso exigia uma transformação radical na maneira de crer. Algo que Tomé, com seu temperamento questionador, precisou processar com muito cuidado. E esse temperamento dele é fascinante, racional, leal e intenso. Tomé não era um homem superficial. Ele era marcado pela sinceridade, pela racionalidade e por uma necessidade genuína de coerência entre palavras e fatos. Ele não fingia entender o que, não compreendia, nem afirmava crer, só para agradar os outros. Essa característica aparece claramente em momentos-chave do Evangelho de João, quando Jesus decide voltar à Judeia após saber da morte de Lázaro. Os discípulos ficam com medo, porque os líderes judeus já tinham tentado apedrejar Jesus, enquanto muitos hesitam. É Tomé quem diz aos outros discípulos: "Vamos também nós, para morrermos com ele." Essa declaração revela um lado pouco lembrado de Tomé: sua coragem e lealdade absoluta. Ele podia não entender os planos de Jesus, mas estava disposto a segui-lo até a morte. Isso desmonta completamente a imagem de um homem fraco na fé. Tomé não era covarde, era intenso, realista e profundamente comprometido. Outro momento revelador acontece na última ceia. Jesus afirma que está indo preparar um lugar para os discípulos e que eles conheciam o caminho. Tomé, mais uma vez, expressa aquilo que muitos pensavam, mas não tinham coragem de dizer: "Senhor, não sabemos para onde vais." Como podemos saber o caminho? Essa pergunta sincera dá origem a uma das declarações mais famosas de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ou seja, foi a dúvida honesta de Tomé que abriu espaço para uma das maiores revelações da fé cristã. E o chamado de Tomé por Jesus, embora os evangelhos não descrevam o momento exato, sabemos que ele foi escolhido pessoalmente por Jesus para fazer parte do grupo dos 12. Essa escolha não foi aleatória. Jesus conhecia o coração humano e não tinha medo de ter por perto alguém que questionava, refletia e buscava provas. Ao escolher Tomé, Jesus mostra que o reino de Deus não é formado apenas por pessoas impulsivas ou muito emotivas, mas também por aquelas que precisam compreender, tocar, experimentar. Tomé representa os pensadores, os cautelosos, os que lutam internamente para crer. E que, mesmo assim, são amados, chamados e enviados por Cristo. Durante o ministério de Jesus, Tomé caminhou ao seu lado, ouviu seus ensinamentos, presenciou milagres, viu vidas transformadas e participou da missão apostólica. Mas como todos os outros discípulos, ele também enfrentou momentos de confusão, medo e frustração, especialmente diante da crucificação. A crucificação
Foi um evento devastador para todos os discípulos. As esperanças foram quebradas e o medo tomou conta do grupo. No caso de Tomé, os evangelhos indicam que ele não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos após a ressurreição. Quando os outros contaram que tinham visto o Senhor ressuscitado, Tomé respondeu com a famosa frase que marcou sua história: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não puser o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Essa declaração não nasce da arrogância, mas de uma dor profunda. Tomé tinha visto Jesus morrer. Seu coração estava ferido. Ele não queria se iludir de novo. Sua dúvida era, na verdade, um mecanismo de proteção emocional. Ele precisava de certeza para que seu coração pudesse se reerguer. E então vem o momento mais marcante: o encontro com o ressuscitado. 8 dias depois, Jesus aparece novamente aos discípulos e desta vez Tomé estava lá. Jesus não o repreende, não o humilha. Pelo contrário, vai diretamente até ele, com ternura e autoridade, e diz: "Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia." Nesse momento, Tomé faz a mais poderosa confissão de fé registrada nos evangelhos: "Meu Senhor e meu Deus." Essa declaração é extraordinária. Nenhum outro discípulo tinha se dirigido a Jesus dessa forma tão clara. Tomé reconhece não apenas que Jesus está vivo, mas que ele é Senhor e Deus. Sua fé, antes cautelosa, agora se torna absoluta e madura. Tomé nos ensina que a dúvida sincera, quando levada a Jesus, pode se transformar em uma fé ainda mais profunda. E o que aconteceu com Tomé? Depois disso, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele permaneceu com os outros apóstolos, aguardando a promessa do Espírito Santo. A tradição cristã antiga afirma que Tomé se tornou um dos missionários mais ousados da igreja primitiva. Registros históricos, especialmente no cristianismo oriental, contam que Tomé levou o evangelho para regiões muito distantes do Império Romano, incluindo a Síria, a Pérsia e principalmente a Índia. Até hoje, existem comunidades cristãs na Índia que se identificam como cristãos de São Tomé, afirmando que sua fé teve origem direta na pregação do apóstolo. Ele teria fundado igrejas, ordenado líderes e proclamado Jesus como o Cristo ressuscitado em terras, onde o evangelho nunca tinha chegado. O homem que precisou tocar as feridas agora anunciava com total convicção aquele que venceu a morte. E como foi o fim da sua vida? A tradição mais aceita afirma que Tomé morreu como mártir na Índia. Ele teria sido morto por causa de sua fé, provavelmente traspassado por lanças enquanto orava ou pregava o evangelho. Sua morte reflete o mesmo espírito que ele demonstrou anos antes, ao dizer: "Vamos morrer com ele." Tomé não morreu duvidando, morreu crendo, anunciando e permanecendo fiel àquele que um dia ele tocou com as próprias mãos. O legado de Tomé é poderoso. Ele nos mostra que questionar não é o oposto de crer, mas muitas vezes o caminho para uma fé mais verdadeira e profunda. Ele representa aqueles que precisam de tempo, de experiência e de um encontro pessoal com Cristo. Tomé nos ensina que Jesus não rejeita quem duvida menos, ele se revela a eles. E quando a fé nasce desse encontro, ela se torna inabalável. O testemunho dele ecoa até hoje, nos lembrando de que a verdadeira fé não é cega, mas é viva, pessoal e transformadora. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou de conhecer mais sobre a jornada de Tomé, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!